Amém. Oramos pelo Moacir com muita alegria. Aleluia. Nós temos essa introdução agora pela manhã. O pessoal está chegando à noite e amanhã vai estar o time completo. Mas nós louvamos ao Senhor porque o Moacir entendeu um pedido do Senhor para estar nos sendo esse instrumento para ministrar sobre nós aqui. Essa retomada que o Senhor está permitindo que nós tenhamos. Amém? Ainda é um recomeço, mas nós oramos para que o Senhor use Ele com toda a graça, amém? Com toda a sabedoria, com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Amém. Estende a tua mão, meu amado e minha amada. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Moacir, pela vida da Edu, pela disposição deles de se dispor a Ti, para serem usados por Ti, para ministrar o nosso coração. Queremos declarar que o nosso coração é como uma boa terra, Senhor. Nesse tempo, nesses dias tão difíceis que temos vivido, em tempos de tanta limitação, de tanta complicação, nós queremos estar sensível a Ti. Por isso, que não haja nenhuma limitação, nenhuma restrição, nada que impeça o Teu fluir sobre a vida do Moacir, nesses dias entre nós. Em nome de Jesus. Continua usando ele aí do toda a graça que está tem dado, com toda a paternidade espiritual que eles têm ministrado sobre nós como igreja. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Agora ele vai acertar lá. É. Gostei dessa capinha. Aleluia. Está fazendo um ruído estranho aqui, né? É. Bem, amados, acho que 2 anos depois, né? A última vez que estivemos aqui foi com a Asaf. Eu posso usar esse aqui, viu? Posso usar aqui, ó. Tá bom. Aqui para tirar o... Aleluia. Ficou melhor aqui. Então, amados, a última vez que estivemos juntos com vocês aqui foi quando a Zaf estava aqui também, né? Já vai uns... mais de 2 anos. Com muita alegria, estamos juntos, Edu e eu aqui de novo, né? A minha oração é que o Senhor encha de graça e de misericórdia todos nós, que possamos sair daqui fortalecidos nele, na força do seu poder, que é o que precisamos. O texto que eu tinha colocado para o André é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 16, só para introduzir o assunto todo. Gosto muito desse versículo, eu tenho ele bem marcado aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 16, 13. Estão ouvindo bem? Está chegando bem o som lá atrás? Tá? Então diz assim: fiquem alertas,
permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes e façam todas as coisas com amor. É o 13 e o 14. Há uma palavra de Paulo aqui, colocando para nós, para ficarmos alertas, para ficarmos atentos, e mesmo alertas e atentos. Aqui, essa versão que eu uso é a Nova Almeida atualizada, já alguns que estão com a revista atualizada está um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Então fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E um texto paralelo a esse é o de Gálatas, no capítulo 5. Também os irmãos podem olhar aí. E ele diz assim, Gálatas 5, 5. Ele diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Notem, ele diz: nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. No texto de 1 Coríntios, ele fala tudo o que lemos ali, de ser firmes e tudo, e fala no versículo 14, todas as coisas sejam feitas com amor. Então, o que vamos examinar nesses dias é a respeito dessa fé, realmente, essa fé comum que temos. Só que vamos olhar alguns modelos, alguns exemplos de homens, especialmente aqueles de Hebreus 11, e até segunda-feira vamos estar olhando a vida de alguns e vendo neles essa manifestação do Espírito que nós vemos no Novo Testamento, na vida do Senhor Jesus, da igreja toda, no Novo Testamento. Agora notem, irmãos, que esse versículo, ele está tão para hoje, esse de 1 Coríntios, que ele nos diz exatamente isso: fiquem alertas e permaneçam firmes na fé. Vocês vão perceber nesses dias que aqueles homens, os antigos, eles procederam exatamente assim. Eles ficaram alertas e eles permaneceram firmes. Tudo que está escrito lá foi escrito para nós, para nossa advertência, para nosso ensino, para que nós possamos, olhando o testemunho deles, termos uma atitude de fé que seja digna realmente do Senhor. Tanto que depois de Hebreus 11 vem o Hebreus 12, né? E o Hebreus 12 diz que, tendo essa grande nuvem de testemunhas, nos mostra que atitude tomarmos de olhar firmemente para o Senhor. Isso vamos ver na caminhada. Ainda um outro versículo bem conhecido, que precisamos olhá-lo, porque ele realmente está dentro desse: fiquem alertas e permaneçam firmes na fé. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui nessa versão está assim: ao estado, a posição de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças,
arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E depois segue, você já conhece o texto todo. O alvo, o objetivo, o destino final da nossa vida de fé é chegarmos na estatura do Senhor Jesus. E quando diz que nós precisamos, até que todos cheguemos à unidade da fé, significa crermos no Senhor de forma completa, perfeita. A unidade da fé, para mim, não é juntar várias congregações, tá? A unidade da fé é quando nós chegamos ao ponto em que cremos no Senhor de forma absoluta, de forma completa. Tanto que ele diz de unidade da fé até que todos possamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para nós não ficarmos nessa confusão doutrinária de crermos que cada um tem sua fé, ou cada um crê do jeito que está vendo, a Escritura nos diz que nós temos que olhar para o autor da fé, para aquele que manifestou a fé de forma perfeita, e termos unidade com Ele, com a pessoa dele. Deus não tem outro modelo para nós que não seja o Senhor Jesus. No mesmo livro, na mesma carta aqui de Efésios, os últimos versículos dele, o Paulo diz assim: paz, versículo 23, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos dê graça, assim, e sabedoria para falarmos um pouquinho de fé nesses dias, de forma prática, para que nós estejamos alertas, para que nós permaneçamos firmes na fé, e que a nossa fé esteja realmente com um alvo definido. Não seja uma fé assim para qualquer coisa, não seja uma fé que sirva para tantas coisas, mas nossa fé tem que servir para nós olharmos ao Senhor, para sermos imitadores de Cristo e para crescermos na estatura desse varão perfeito. Tá bom, meus amadinhos? Em Hebreus 11:1, abram aí, por favor. Ele diz assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Bem, aqui já temos ensino suficiente aqui para nos falar da certeza, da convicção, do que isso significa para nós. Mas eu gostaria de colocar uma palavra aqui sobre isto, porque diz assim, ó, a palavra grega aqui traduzida por certeza, nem vou repetir aqui para vocês, porque não importa para nós falamos português, tá? Mas o que significa esta palavra, é aqui que eu gostaria que houvesse revelação realmente no coração de todos nós. Porque quer dizer que havendo ou tendo uma palavra eterna, uma palavra vinda do céu, como Pedro falou, né? Para quem iremos, tu tens as palavras de vida eterna. Então, sabendo nós que existe uma palavra que é absoluta em todo o universo, em toda a criação de Deus, não é só na igreja aqui, não é ali em Porto Alegre, é uma palavra que existe sobre toda a criação de Deus.
Há uma palavra de Deus estabelecida em todo o universo, em toda a criação, nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar, existe uma só palavra, uma só, que é Jesus. É Ele. E o que saiu dos lábios dele, porque o que ele falou foi o que ele ouviu do Pai. Quando diz aqui que a fé é certeza, é convicção, eu li um comentário que me agradou muito, porque ele disse o seguinte: essa certeza e essa convicção, na prática, exercitando essa palavra aqui, significa que eu me coloco sob, eu me coloco debaixo desta palavra, eu me coloco protegido por esta palavra e completamente sujeito a ela. Isso que é certeza de coisas que se esperam, coisas que ainda não estamos vendo. Nenhum de nós viu Jesus em carne e osso quando ele estava aqui. Mas a palavra diz que Jesus mesmo falou: bem-aventurados são vocês, né, que não viram, mas creram. Então, que nosso primeiro ponto, a nossa caminhada nessa direção, em tempos que estamos vivendo, né? Fiquem alertas, permaneçam firmes. É que nossa vida se coloque debaixo dessa palavra, sob essa palavra, em coisas do dia a dia, na nossa vida prática. Especialmente nesse tempo em que estamos sendo atacados de forma violenta pelo mundo, pelo sistema, pelo ensino do mundo, essas condições novas que estão surgindo no planeta. Como diz Isaías, aquilo que é mal eles chamam bom, aquilo que é bom eles chamam mal, né? Aquilo que é normal agora já não é mais, já é inimigo agora. Então, está havendo uma mudança completa nos valores da humanidade para atacarem o Criador, para atacarem toda a criação e principalmente para atacarem o Senhor. E quando isso acontece, o que se requer da igreja é que a igreja tenha certeza, tenha convicção daquilo que é verdade em Cristo e se coloque debaixo dessa palavra. Eu não saio daqui qualquer que seja o preço que eu tiver que pagar. Bem, esse é um ponto fundamental. Em 2 Coríntios, abram aí por favor, no capítulo 1. No versículo 17, ele diz assim: ora, ao querer isso, será que agir com leviandade? Ele vem falando outros assuntos, mas eu quero pegar só o que está aqui, tá? Ou ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Aqui ele define o que é uma decisão na carne. Ele começa a definir o que é uma decisão na carne, uma decisão leviana, né? Quando o sim e o não são simultâneos na vida daquela pessoa, ou seja, é uma pessoa de ânimo dobre, e por isso a fé não opera de forma eficiente. Por quê? Porque olha o que vem a seguir: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, ele não foi sim e não, ele não é sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Então, percebam que essa palavra, essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, esse evangelho que a gente lê, esse sermão do monte que muita gente lê assim,
Esse é o sim de Deus. O que nós vemos na Nova Aliança, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas, em todo o Novo Testamento. Você sabe que testamento é algo escrito mesmo, né? Todo o Novo Testamento, o que nós estamos vendo é o sim de Deus, meus irmãos. É Deus nos dizendo, é assim que eu penso. E Ele nos diz que nós precisamos ter certeza e convicção dessas verdades. Nós precisamos ter um olhar tão firme para o autor e consumador da fé, a ponto de nossa vida caminhar para ficar plenamente debaixo, refugiada nele. Tem experiências preciosas aqui que nós vamos ver durante esses dias. Mas hoje, eu queria dizer para os irmãos, se vocês querem ouvir um sim de Deus, para qualquer área da vida de vocês, para qualquer situação que estão vivendo hoje, para qualquer desafio que tem pela frente, para enfrentar as ameaças que o mundo está trazendo sobre nós, escutem Jesus, escutem Ele. Ele é que tem a palavra de vida eterna. Ele que tem a sabedoria para nós comparecermos diante das autoridades, diante dos tribunais. Ele é que tem a sabedoria para nós falarmos segundo o coração dele. Eu lembro uma vez que precisei ir a um tribunal para um negócio trabalhista, numa empresa que eu trabalhava, e eu fui arrolado como testemunha pela empresa, e eu não queria ser testemunha contra um colega meu. E é uma situação tão horrível, porque eu cheguei no tribunal e tinha advogado, tinha de tudo na volta, e os advogados da empresa vieram já me cercando. E a gente começa a ficar tão inseguro, começa a tremer assim, agora eu não quero me incomodar, eu vou fazer o que esses caras disserem, eu não vou me incomodar agora. Mas eu não pensei assim, graças a Deus. Então tinha 3 advogados me dizendo, olha, escuta aí que nós vamos te dizer o que tu tem que falar lá dentro. Eu disse assim, eu já sei, moço, eu já sei. Aí ele falou, como sabe, nós não conversamos ainda. Olha, o que o juiz perguntar, eu respondo. E só isso. O juiz perguntou, eu respondo. Ele pergunta, eu respondo. Fora disso, eu não tenho nada mais. Imediatamente o advogado disse assim, tu está colocando o teu emprego em risco. Eu disse, antes meu emprego, queridão, antes o meu emprego. eu posso pôr o meu emprego em risco. Não tem problema. Mas a vida eterna, não. Envergonhar o meu Senhor, não. Então nós precisamos colocar nossa vida sob. Certeza e convicção significa, eu fico debaixo dessa palavra. E vou suportar o que vier pela frente, para eu honrar esta palavra e este Senhor. E não vai ser fácil, mas Ele diz que nós vamos receber graça em cada uma situação que nós enfrentarmos. Coisa boa quando Ele nos receber e disse assim, vinde benditos de meu Pai, né? Coisa boa, eu leio aquilo ali e digo, vinde, entrem, aqui está tudo para vocês agora. Aleluia. Então, o sim de Deus é Jesus. E a palavra do Senhor Jesus. Não há outro sim. Não há outro sim de Deus. Lemos aqui em 2 Coríntios. Não há outro sim. Não há outro sim. Vou repetir o texto. 2 Coríntios 1, 17 a 20. Todas as promessas de Deus têm nele o sim. Nele sempre houve o sim.
Jesus é o sim de Deus para nós. Há um texto em Efésios, no capítulo 3, de 17, já conhecemos bem. E assim pela fé, de novo, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que ele diz aqui que com todos os santos nós possamos compreender todas a dimensão do próprio Senhor e do seu amor, respondendo ao texto da medida da estatura de Cristo, que já lemos em Efésios 4:3, até que todos cheguemos à estatura dele. Aqui diz que ele precisa habitar em nós pela fé, e que nós precisamos, com todos os santos. Esta é uma decisão dele, né? Porque nós somos o corpo dele. Então ele não fala de individualismo aqui, ele fala, vocês vão compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, dessa pessoa, desse sim de Deus, dessa palavra viva e eterna. É assim que nós vamos crescer na fé, é nesse relacionamento como igreja, porque é onde a gente sofre um pouquinho, né? Hein? Não sei aqui, né? Mas lá em Porto Alegre não é pouco, não. Mas é preciso se colocar sob essa palavra para nós passarmos por isso. Glória a Deus. Se Jesus é o autor da fé, se Jesus teve essa atitude que teve, que está escrito nos evangelhos, se ele viveu dessa forma, se ele pensou como Deus queria que ele pensasse, e agiu de acordo com o que Deus lhe disse, e se tornou realmente o sim de Deus para todo sempre, por toda a eternidade. Nós estávamos lembrando essa semana, em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. E em Filipenses, no capítulo 2, que a gente memoriza ali de 5 a 8, depois de 9 a 11, vamos olhar ali, eu gostei dessa lembrança aqui. Nesta versão nova do Almeida, é a mesma revista atualizada, só que a terceira edição, ela esclareceu muito algumas coisas aqui. E no versículo 2:1, no capítulo 2:1 de Filipenses, ele diz: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e compaixão, então completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E no versículo 5, que só está separado por um título, mas é o mesmo texto, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos crescer a estatura dele desta forma, tendo
o mesmo modo de pensar que ele, para que ele, que é o autor e consumador da fé, ele domine nosso ser de tal maneira que nós fiquemos o tempo todo debaixo da fé, debaixo da palavra dele, com a certeza do que ele disse, é segurança para nós, porque nós aqui, nenhum de nós temos dúvida do que Jesus falou, e todos cremos no que ele disse. A nossa dificuldade não é crer, a nossa dificuldade é nos colocar sob, é ficar protegidos por essa verdade. Então precisamos pensar como ele. Ele aqui diz que ele a si mesmo se esvaziou. A primeira coisa que ele fez com a mente dele, né? Ele era Deus. Ele né? Mas estando ali, ele sabia que ele e o Pai eram um. Mas ele esvaziou. Ele não lançou mão do fato de ser igual a Deus, embora se ele tivesse usado essa verdade ele não estaria usurpando, né? Ele não estaria invadindo um território que não era dele, não, ele era Deus mesmo. E ele nem considerou, na versão anterior, diz que ele nem considerou como usurpação, como se estivesse invadindo ele não considerou isso, o fato dele ser igual a Deus. A mente de Cristo é assim: eu vou me esvaziar completamente, eu vou assumir a forma de servo, eu vou obedecer até a morte, para que aquilo que meu Pai quer, para que o sim de Deus seja sim na terra, se manifeste na terra. Assim ele nos ensinou a orar, né? Ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele disse, venha teu reino, de maneira que a tua vontade seja feita aqui na terra, do jeito que é no céu. Então notem que ele, como homem, inaugurou isso aí. Ele foi o que inaugurou essa vontade de Deus sendo feita na terra. E ele fez isso com perfeição. Por isso nós, pela fé, precisamos crescer a estatura dele. Jesus sabia que o trajeto da vida dele, os 33 anos e meio, começava em Belém, mas ele sabia que era até o Gólgota. Ele sabia que era de Belém ao Gólgota. Ele não procurou um outro caminho. Ele não disse, irmão, é de Belém ao Gólgota, mas eu vou dar uma aliviada ali, quando eu chegar em 20 anos, 25, né? Vou pular para lá, vou pular para lá, vou pular para lá. Não, a trajetória dele foi em linha reta, de Belém ao Gólgota. Ele sabia o que o Pai queria. Ele sabia. E ele foi até o fim. Se esvaziou e obedeceu. E nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Um olhar firme. Um olhar de vencedor. Ele venceu. Essa trajetória dele, cheia de sofrimentos, repleta de sofrimentos, ele nunca abriu mão dela, ele foi até o fim. Ele queria ver o Pai sendo glorificado. E no terceiro dia, depois da sua morte, toda aquela história de 33 anos e meio, todo aquele sofrimento, aquela perseguição dos religiosos do mundo, toda aquela afronta, todo aquele desprezo, tudo aquilo se transforma em glória. Ao terceiro dia, ele levanta dos mortos em glória. Assim como Deus ressuscitou a Jesus, assim vai fazer conosco. Não tem como fazer diferente. Nem Deus pode fazer diferente. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus está em nós, habita em nós. E quando o nosso corpo tombar, o Senhor está ali. E onde o Senhor está,
a vida vai se manifestar. E a vida prevalece sobre a morte. E nós vamos levantar também. Vamos receber um corpo glorificado. Temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé, porque tudo está pronto nele. Ele é o sim de Deus para nós. A mente dele era assim. Ele fez tudo o que Deus pediu. Coisas assim que nós pensamos, né? Mas ele fez. Eu anotei aqui que ele lavou os pés dos discípulos. Ele fez tantas coisas assim, tão simples. Mas porque era a expressão exata de Deus. Quando vocês olharem Jesus fazendo algumas coisas, quando vocês olharem Jesus lavando os pés, quando vocês olharem Jesus fazendo caminhadas enormes, atendendo aquela quantidade de gente, quando vocês olhem Jesus assim, uma fome terrível, o umbigo encostando na costela e tendo que conversar com a samaritana por longo tempo e pediu água para ela e deu toda aquela conversa e no final da conversa ela desceu correndo e nem água ele tomou. Aí quando eu olho tudo aquilo eu digo assim, ele é a expressão exata do Pai. Ele é o sim. É assim que Deus é assim que o Pai é. E nós temos que crescer para chegar nessa estatura. Então nós estamos com um assunto para nos ocupar todo dia, 24 horas por dia, para nós atingirmos a estatura desse varão perfeito. Isaías 53, vamos lembrar, a gente já conhece, né? Olha o versículo 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui nós estamos falando do homem que era a expressão exata de Deus, como diz em Hebreus 1. Ele era Deus na terra, em carne e osso, como diz em João 1,14. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Como ele habitou entre nós? Cheio de glória. E assim que ele foi tratado, com desprezo, com rejeição. Mas ele era o autor da fé. Como eu disse antes aqui, ele sabia que a caminhada era de Belém ao Gólgota. Então, todo aquele desprezo, toda aquela dificuldade, tudo aquilo que estava, todo o sofrimento, para ele não estava mudando em nada a caminhada dele. Tem um texto que fala que ele caminhava resolvido, né? Resoluto para Jerusalém. Meus irmãos, o que nós precisamos, desde o dia que nos convertemos até o fim agora, quando chegar o nosso fim, crer nesse Senhor, é confiar nele, é ter uma confiança tão absoluta, tão segura, que nos capacite a enfrentar o que vem pela frente. E hoje existem muitas ameaças para nós que somos discípulos de Cristo. Existem muitas palavras de ameaça sobre nós. Mas eu quero tranquilizar os irmãos. Não existe ameaça para a igreja, viu? Só existe os que ameaçam a igreja. Os que ameaçam a igreja cada vez aumenta mais. Mas não há nenhuma ameaça.
nós somos o corpo de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu já venci o mundo, ele disse. Eu já venci o mundo. Vocês estão lidando com um inimigo que já está vencido. Vocês não estão lidando com novidade nenhuma. Estão lidando com um inimigo completamente vencido. Mas arrogante. Mas não tem problema. E quando Jesus tinha que fazer as coisas, a obra de Deus, que a gente fala muito de obra de Deus, e volta e meia um de nós aí está falando, fui chamado para fazer a obra de Deus. Jesus, ele recebeu de Deus o que tinha que fazer, e ele nunca, em momento algum, vocês vão ver Jesus fazendo alguma coisa baseado na experiência dele, naquilo que ele viu. Ele disse, mas eu acho que isso aqui nós podemos fazer assim. Não existe isso. Eu acho que isto nós podemos fazer assim. Não existe isso em Cristo. Ele fazia só o que o Pai disse, e ele estava sob o comando do Pai 100%. Ele não podia só fazer coisas, ele tinha que manter firme toda a palavra de Deus. Ele não estava executando obras, assim como nós também, viu? Não é fazer qualquer coisa para o Senhor, mas é cumprir o que está escrito, é fazer com que o sim de Deus chegue em toda a terra, através de nós, exatamente como saiu do coração do Pai. E Jesus foi perfeito nisso. Então, até a obra, ele não se empolgou. E tinha motivo para se empolgar, né? Eu ia ficar assim, anos assim, lembrando que eu peguei 5 pão e 2 peixinhos, e eu parti, e aquele negócio começou a se multiplicar. Imagina, eu ia dar testemunho em cada reunião, né? Mas ele saiu dali e já foi adiante, porque Deus já disse, olha, o que passou, passou, vamos em frente, né? Deus não chamou Jesus para ser padeiro, né? Mas ele tinha que ir adiante. Então ele ia vendo as maravilhas se realizando, e ele sabia que o que estava se realizando é o que estava escrito no coração de Deus em toda a eternidade. A palavra que nós temos hoje, esse Novo Testamento, ela não se originou numa gráfica, ela não foi o Almeida que fez isso aqui. E veio para um livro aquilo que está no coração de Deus antes da própria eternidade. Nem a eternidade existia, e ele já existia, e esta palavra já existia. Nós fomos conhecidos nele muito antes da fundação do mundo. O próprio Cristo é chamado de Pai da eternidade, antes da eternidade. Essa é a palavra que nós estamos sendo chamados a crer e nos colocar sobre essa palavra. Estamos sendo chamados para isso, meus irmãos, para vivermos esta palavra. E parece que essa é uma palavra que está tão fora de contexto nesse planeta, mas tem que estar mesmo. O mundo jaz no maligno, todo mundo, toda a bola inteira, tudo está no maligno. Nós precisamos que a palavra de Cristo triunfe na nossa vida pessoal, na nossa congregação, que ela é a verdade de Deus. Ela é a fé pronta. Chegou para nós. A fé está ali. Não precisa orar desesperadamente pedindo, Senhor, me dá mais fé. Ele disse, a minha palavra já está cheia de fé. Eu já coloquei a fé dentro da minha palavra. Pega a minha palavra e pratica. E tu vai te encher de fé, porque vai acontecer o que está escrito ali. João 8, 28.
Hoje de manhã, como a gente começou mais tarde, não vamos ter intervalo, tá? Eu vou fazer uma pegadinha única aí, tá? Mais uma meia horinha até 12h30, porque que o intervalo nem sempre a gente sai e volta no tempo que determinou, né? Então, nós não atropelar um pouco. Mas amanhã, de manhã, faremos em 2 turnos, tá? Para que vocês possam descansar um pouquinho também. Se alguém está com sono aí, eu prometo gritar um pouquinho mais e também pode levantar e caminhar um pouquinho. João 8:28 diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, porque não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha como é que ele começa essa palavra que eu li aqui. Ele começa dizendo: eu vou ser levantado lá na cruz. Ele começa dizendo: olha, eles vão me erguer da terra, vão me pregar na madeira, vão me colocar esticado lá. E é assim que ele começa. Ele disse: mas quando chegar esse momento, vocês vão saber que eu não faço nada por mim mesmo. O Pai já me disse como vai ser. O Pai já me disse que é de Belém ao Gólgota, que não existe nada no caminho, que eu preciso fazer uma linha reta. Eu faço sempre o que lhe agrada. Este é o autor e consumador da fé. Então a fé não é uma coisa assim, mística. A fé é uma certeza. A fé é uma ação segura. É um ir seguro. E não é seguro porque eu acho, é seguro porque Ele disse. Porque Ele disse. Aliás, a melhor palavra para traduzir fé é confiança. Fé no grego é pistes, e confiança sai de pistes também. Confiança significa fé. Eu confio. Eu vou fazer o que ele está dizendo, porque eu sei quem está falando. Eu sei quem está falando. Aquela senhora dos cachorrinhos, lembra? Ela seguia atrás do Senhor, porque ela queria ser curada. Era filha, ela estava indo por causa da filha, né? E Jesus disse assim para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Muito foi criticado Jesus por essa palavra, né? Olha o que veio depois. Ela diz assim: sim, Senhor. Vocês sabiam que em todo o Novo Testamento, ou melhor, nos Evangelhos, dos gentios, que não eram judeus, que não faziam parte do povo de Deus, esta foi a única que chamou ele de Quírios. Ela disse para ele assim: os cachorrinhos comem das migalhas. E aí Jesus poderia ter dito para ela assim: puxa, que humilhação, porque tu está te humilhando desse jeito aí, eu vou responder o teu pedido. Ele não disse isso. Ele disse: mulher, grande é a tua fé. Foi isso que ele falou. Em outras palavras, ele disse para ela assim: mulher, tu sabe com quem tu está falando. E essa nação de Israel inteira não reconhece o que tu acabou de reconhecer. Grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme o teu pedido. Ela foi e encontrou a resposta do Senhor. Então, fé é uma confiança
naquele que fala, porque nós sabemos quem está falando, nós sabemos quem está falando, como essa mulher. Imagine uma mulher, ela era estrangeira, sírio-fenícia, não me lembro o que ela era. Depois a gente pode procurar melhor o texto aí. Mas judia ela não era. Imagina, uma mulher chega e diz para ele: Quírios. Grande é a tua fé. Meus amados, o Senhor quer de nós, não é que a gente cresça em tantos estudos bíblicos, né? Não é pecado estudar a Bíblia, fiquem tranquilos. Às vezes vejo irmãos ocupados em estudos profundos da Escritura. Podem continuar fazendo isso. Eu quero dizer para vocês que o que Deus espera é que a gente possa ver o Filho dele como ele vê. Como ele vê, como o Pai vê o seu Filho. Assim é que ele quer que a gente veja. Isso vai nos levar à estatura do varão perfeito. Isso vai gerar em nós a obediência, a submissão. Às vezes no discipulado é uma pegada dura para fazer o sujeito obedecer, né? Não sei com vocês, né? Volta e meia um discipulador está reclamando que o discípulo não obedece. Mas a obediência é uma atitude que não tem origem no homem. A obediência é filha da fé. A obediência só pode ter uma origem: a fé. A obediência só pode ser quando eu contemplo a glória do Senhor, quando eu me fico maravilhado com esse Cristo glorificado e me coloco sob a sua palavra, me coloco debaixo da autoridade da palavra dele e digo: eu quero ser como ele, eu quero ser assim. Isso é obediência. E essa obediência não dói, ela traz prazer, ela traz alegria, porque nós imitamos a Cristo. Mas nós geramos na igreja uma obediência humana, né? E às vezes até com punição. E somos obedecidos, e até nos orgulhamos de sermos obedecidos. Mas o fruto dessa obediência não é semelhança com Cristo. Portanto, tem que voltar para trás e começar tudo de novo. Amém? Ele é tremendo, né? Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 10. Olha essas lâmpadas aí, né? Lampadinha que estão me cozinhando aqui, viu? É por causa da imagem ali, né? Por causa da gravação, né? Não, tá bom. Falta pouco, pode deixar assim. Falta pouquinho. Né? Vamos estragar o serviço do rapaz aí. Hebreus capítulo 10.
essa semana, não esta, a semana anterior, estávamos no nosso encontro lá do presbitério, que a gente tem às quintas-feiras, e eu estava conversando com os colegas lá, e nós estávamos falando sobre essas situações novas que estão surgindo no mundo aí. Hoje não dá para abrir a boca mais, porque se abre a boca já é punido pelo que disse, quando o que diz é considerado afronta. Aí eu li com os irmãos esse texto aqui de Hebreus 10, 32, que diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olha o que eles sabiam, viu? Eles sabiam. Agora, olha o 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Traduzindo esse versículo, junto com aquele que abrimos o encontro aqui, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, não percam a confiança de vocês, porque ela é que vai receber galardão. É o quanto nós confiamos no Senhor, é isso que vai ser galardoado. É o quanto nós agimos, porque Ele disse. Aí ele fala assim no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E ele estava falando com o pessoal aqui que estava sendo massacrado. Aí ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aí ele segue, porque é uma coisa só, né? Não existe o capítulo 10 e o capítulo 11 no original, né? Está tudo num texto só. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós sabemos como é que vai ser, nós já sabemos como é que é o fim. Então nós temos que caminhar assim, caminhar assim. Há uma glória nos esperando, já vivemos nessa glória, e Deus quer ver Jesus se manifestando na vida de cada um de nós. A grande alegria de Deus é ver Jesus se manifestando através de nós. Em 2 Tessalonicenses, tem até uma palavra que eu ministrei lá em Porto Alegre sobre esse versículo, depois vocês podem procurar na internet. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz assim, ele vem falando do juízo todo contra os que não conhecem, contra os que não obedecem, mas no versículo 9 ele diz assim, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha o que diz no 10, quando ele vier, quando Jesus vier naquele dia, para quê mesmo, irmãos? Olha só. A volta dele. A volta dele. A chegada triunfal dele no planeta, em glória. Ele vai dizer, esse aqui é meu povo, meus fiéis, minha noiva.
Ele vem para ser glorificado em nós. O arrebatamento da igreja, aquela retirada daquele povo enorme da face da terra, essa subida que para nós vai ser uma alegria, para ele está sendo glorificado. Por causa da cruz, ele vai ver uma multidão subindo da terra juntinhos, ao mesmo tempo. Ele vem para ser glorificado e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Não é qualquer obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa vida de fé, esse estar sob a palavra do Senhor, tem um fruto, que é realmente o único fruto importante, é que Jesus seja glorificado na tua vida. Viver pela fé é viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus. É viver para que Ele seja glorificado. É viver para que a palavra dEle seja o sim em todo lugar. Em todo lugar. Temos muito que aprender. Temos muito que nos humilhar. E para nós aprendermos, nós vamos ter que nos humilhar. E esvaziar. Porque é assim que vamos aprender. Foi assim que ele aprendeu, né? Está escrito também em Hebreus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu, como homem, ele aprendeu. Vamos mais um pouquinho? Está quente, né? Aí não, aqui. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o sim de Deus. Ele quer ser glorificado em nós. Então eu gostaria assim que nós tivéssemos, agora, mas a partir de agora, hoje, considerando, não é olhando só para as coisas da nossa vida que estão certas ou que estão erradas, mas é examinando o nosso coração numa única coisa: quanto nós cremos no Senhor, o quanto nós confiamos nele, qual é a medida da nossa confiança, qual é a medida da nossa fé, porque isso tem que aumentar. Porque é assim que temos que viver. Justo vive só pela fé. E é isso que vai nos capacitar para enfrentar essa dificuldade toda que o mundo está nos aprontando aí, né? A igreja está sendo perseguida, deem glória a Deus. Coisa mais terrível, a coisa mais assustadora, mais maligna, é quando nós não formos perseguidos. Porque nós não somos deste mundo, como ele também não é. Nós vamos ver isso mais adiante. Hoje à noite vamos falar um pouquinho. O justo viverá pela fé. O justo não pode retroceder. O justo não pode vacilar. Se Deus tem um sim para a tua vida, esse sim se chama Jesus. O que passar de Jesus, o que não estiver em Cristo, não é o sim de Deus. Pode ser uma boa palavra, pode ser até um bom ensino, mas se não está de acordo com o Senhor,
Então não tem o sim de Deus. E ainda não tendo o sim de Deus, eu quero deixar bem claro, toda palavra que não está de acordo com o Senhor Jesus é destituída de fé. Ela não tem fé. Ela tem boas explicações, ela tem boa orientação, mas ela é desprovida de fé. E hoje a igreja está indo para a internet em busca de 1000 coisas, né? A igreja hoje está se alimentando com fake news. O mundo tentando pegar os bandidos da fake news e a igreja se deleitando com testemunhos que nem sabe se aconteceu, nem quando aconteceu, nem sabe se é verdade. A palavra do homem natural, a palavra do mundo é a palavra natural. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhes são loucura. E se essa palavra do homem natural, ela é loucura, e a nossa palavra é loucura para eles, não podemos firmar nossa vida e nossa existência em cima disso, porque enfraquece a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Enfraquece, contamina. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. A palavra dele é única, é eterna. Não tem sua origem na terra, não tem sua origem na sabedoria humana, não é resultado de estudos de homens. A palavra dele é aquela que no princípio criou Deus, é aquela do princípio. O Filho de Deus, ele é a palavra de Deus. Não há outra palavra, não há outra palavra. E mais um versículo ainda em Provérbios, versículo 25, capítulo 25, versículo 26. Como fonte que foi turvada, e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Nós somos portadores dessa água viva. Nós somos a fonte de Deus, onde Ele faz jorrar a sua palavra. Os rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão rios de água viva. Nós somos essa fonte que jorra. A fonte é Cristo, mas Ele está jorrando em nós, através de nós. Se nós nos sujeitarmos a uma palavra que não foi dita pelo Senhor Jesus, nós seremos uma fonte contaminada, turvada, diz aqui. Nós seremos um manancial contaminado. Serve mais. Serve mais. Se nós não tivermos água limpa, não tem como saciar a sede das pessoas que estão por perto. E o que mantém a água limpa
É uma confiança no Senhor e na sua palavra. É uma fé tão clara que nos leva à obediência, à submissão, à santidade, a essa vida de comunhão, como João fala, com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso novo viver, né? Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Mas ele sabe que esse viver que hoje vivemos na carne, nós precisamos viver pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos viver pela fé no novo homem, no novo modelo, na nova vida, na nova existência. Não pode ser mais no modelo que aprendemos em Adão. Não pode ser mais na palavra que aprendemos em Adão. Não há fé no mundo. Aliás, em 1 João 5, 4 e 5 diz que qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. 1 João 5, 4 e 5. Depois vocês olhem aí. Ele diz: essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Porque nós temos uma palavra que o mundo não tem. E nós temos nos colocamos debaixo dessa palavra. E não abrimos mão desse lugar que estamos. E vamos ficar ali até o fim. E o mundo não vai entender isso. O mundo não consegue entender isso. Os padrões do reino, o mundo não consegue entender. Nós vamos viver para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho. Nós vínhamos cantando hoje, ontem, quando estávamos vindo para cá. Eu vou me arriscar aqui, mas vocês me ajudam rapidinho aí para não me deixar sozinho, né? Mas nós vínhamos no carro, Edu e eu, cantando assim: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Aí ele diz: da minha vida Ele é o Senhor, da sua igreja Ele é o Senhor. Nós precisamos entender isto. Agora nós vamos cantar esse cântico em oração. Agora que venha um cantor de verdade para cá, para me ajudar, para a gente cantar isto em oração. Em oração. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória, aleluia. Da minha vida Ele é o Senhor, da sua igreja Ele é o Senhor, do universo Ele é o Senhor. Glória, aleluia. Vamos de novo. Jesus. O Senhor, o Senhor. Declara agora com convicção, né? Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória, aleluia. Da minha vida Ele é o Senhor, da sua igreja Ele é o Senhor, do universo Ele é o Senhor. Glória, aleluia. Agora melhorou. Agora nós vamos poder cantar melhor, tá?
Nós não estamos cantando por cantar, nós estamos cantando uma música que vai nos encher o coração de fé. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor. Ele é a verdade, Ele é o dono da verdade, Ele é a própria verdade, Ele governa. Nós podemos, no poder dEle, enfrentar tudo que vier pela frente, porque o que vem pela frente é glória para o Senhor Jesus. Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Que Ele seja, essa realidade de governo dEle seja sobre nós, não só nesses dias, mas todos os dias da nossa vida. Que essa palavra tão preciosa que foi ministrada sobre nós, ela não só gere uma fé, um renovo de fé sobre nós, na nossa mente bombardeada com tantas circunstâncias naturais, mas que essa prática já comece nesses dias. Amém, irmãos? Aleluia! E Ele está chegando, irmãos, está chegando para buscar a sua amada igreja. Amém? Aleluia! Vamos lá? Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glórias, aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. No universo Ele é o Senhor. Glórias, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, até o final nós aprendemos 100%, irmãos. Glória a Deus. Amém. Com essa graça derramada sobre nós, nós temos um tempinho ainda, 12 horas e 29 minutos. Aqueles que chegaram no meio da palavra, sejam bem-vindos.